Recentemente, eu abri uma caixinha de pergunta pra vocês no meu Insta, perguntando os 5 favoritos a vencer a categoria até 66 quilos do ADCC. E a maioria respondeu Hokage, Baby Shark, Koabate, Garrett Ono e o Diego Pato. Então, vamos fazer vídeos analisando as suas últimas performances no No-Gi e o que esperar deles no ADCC. E nesse vídeo aqui falarei sobre o Garrett Ono, que tem grande chance de ser o favorito dessa divisão. Então, fica aí comigo para você saber mais sobre isso. Sejam bem-vindos ao BJJ Black Sheep Fit, seu programa de treinamento voltado para o jiu-jitsu. Mesmo você não sendo profissional e só quer melhorar na sua capacidade física para o jiu-jitsu, aqui é o lugar. Primeiramente, foi uma grande surpresa a mudança do Garrett Ono para essa categoria até 66 quilos no ADCC. A gente até chegou a comentar sobre isso aqui no canal na época. Porque o que acontece? O Garrett Ono é da New Wave. Ele já foi um dos mentores do Gordon Ryan. Ele meio que apresentou o Gordon ao Danaher. Porque ele treinava com o Tom DeBlass. E já era considerado um dos talentos em ascensão no esporte. E o aluno mais talentoso do Tom. Ele até dedicou os 5 primeiros anos da sua carreira no kimono. Mas o seu sucesso competitivo veio no No-Gi. Na época, o Ed Cummings estava se destacando muito no No-Gi, principalmente por conta das finalizações no Heel Hook. Então, Garrett Ono procurou John Danaher, que era o treinador do Ed Cummings, para se especializar nisso também em Nova York, onde ele começou a se dedicar ao Heel Hook e ataques de chave de pé de membros inferiores em geral. E assim iniciou-se o DDS, o Danaher Death Squad, por conta desse sucesso no circuito sub-only do Garrett Ono e do Ed Cummings. O Tono pegou sua faixa preta em 2013 e desde então ele participa do ADCC. Mas somente no ADCC 2017 e 2019 que ele chegou até a semifinal da sua categoria até 77 quilos, onde ele perdeu as 2 vezes para o campeão dela, o JT Torres. Em 2017 por decisão e em 2019 por 2-0. E então, para esse ano de 2022, o Garrett Ono se mudou para a categoria até 66 quilos e eu acredito que ele seja considerado o grande favorito dela por conta da sua experiência com as regras do ADCC e a sua carreira. E também porque o campeão dessa categoria até 66 quilos da edição passada, que é o Tanquinho, não vai participar mais dessa edição. Mas por que será que o Garrett Ono mudou para essa categoria? Será que foi uma boa escolha? Bom, como eu falei anteriormente, nas 2 últimas edições do ADCC, ele chegou até a semifinal, mas perdeu ambas as vezes para o JT Torres, que foi o campeão dessa categoria. E o JT vai estar presente novamente nessa categoria até 77 quilos. E também, há um tempo atrás, em uma entrevista para o Joe Rogan, o DDS até existia nessa época. O Gordon falou que eles tinham pretensão de levar todas as categorias do ADCC, então ia um atleta por divisão. Mas o DDS se separou, porém, na New Wave tem pelo menos um atleta em todas as divisões. Será que o plano continua? O Garrett Ono é muito conhecido pelo seu jogo de chave de pé, principalmente o Heel Hook. E apesar da sua última luta de MMA isso não ter dado muito certo, nas suas lutas de grappling, principalmente no ADCC 2019, foi de grande valia. Cara, ele tem um foco na luta que é muito surpreendente. Ele costuma trocar queda em suas lutas. Ele já treinou wrestling durante 5 anos em sua época de escola. E por mais que às vezes ele é quedado da forma mais emocionante possível, ele parece não se abalar e continua com o plano. Isso que eu acho mais incrível no jogo dele. E basicamente, analisando as suas últimas lutas, ele não pareceu ser o mais forte fisicamente dela. Então, quando ele troca queda, normalmente ele sempre busca ir para as costas. Ele usa muito arm drag, essa batida de braço buscando as costas, ou então ele lateraliza. Ele normalmente só entra de baixo mesmo quando ele faz o wrestling upper from guard, que é você levantar a guarda, indo para um single, double, buscando a queda. Ele também tem um costume de abraçar a cabeça por cima, fazer o overhook, como se fosse dar um triângulo de mão. Eles chamam isso de headlock. Só que a maioria das vezes que ele faz isso, ele busca ir para as costas.
costas. E quando fazem isso com ele, ele segura o tríceps que está abraçando a sua cabeça e gira para o lado que está segurando o braço e acaba invertendo o jogo ou mesmo quedando. Outra forma de queda dele também é ficar meio de lateral, só esperando o momento certo para ele dar um bote de tesoura. Mas quando as suas quedas ida para as costas não dão certo, ele senta e trabalha de guarda aberta, onde ou ele entra de chave de pé se o oponente estiver vindo para cima, ou ele trabalha de shoulder crunch. O problema é que nas suas últimas lutas, os seus oponentes aparentavam ser mais fortes que ele fisicamente, então nenhuma tentativa de shoulder crunch dele deu certo. Ou então, se seu oponente não vier para cima, ele faz o wrestling up from guard, entrando de single ou double leg. Então ele gosta de uma luta bem movimentada e sempre fazendo seus ataques, sempre buscando a finalização. O problema é que muitas vezes com seus ataques de chave de pé, acaba abrindo brechas para pegarem as suas costas. Algumas vezes seus oponentes até conseguem concluir, mas a maioria das vezes não. Só que mesmo com seu oponente quase pegando as suas costas, ele ainda é um perigo e busca a finalização dali mesmo. Quando puxam ele, ou então ele está por cima para passar a guarda, na verdade, ele sempre faz ataques de chave de pé dali. Ou então ele faz essas duas movimentações. Nessa luta aqui contra o Dante, ele fez a pegada por dentro, girou e já caiu no heel hook. Já nessa aqui contra o Osvaldo, ele fez a pegada por fora e girou. E apesar dele não ter conseguido concluir a movimentação, eu acredito que abra uma brecha para ir para as costas. Eu achei bem interessante esses dois movimentos dele e vou mostrar ela com mais detalhes aqui no canal. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva aí para você não perder esse vídeo. Então, basicamente, o que eu observei nas últimas lutas do Garrettano é que ele troca a queda buscando ir para as costas. Se ele não quer dar, ele puxa e de lá ele trabalha seus ataques de chave de pé, ou então ele faz o wrestling up from guard. E se puxam ele faz ataque nas pernas, ou então ele busca ir para as costas. E de lá ele trabalha o mata-leão, que é outra finalização muito forte em seu jogo. Então ele não é muito de procurar domínio, como 100 quilos, montada. Ele sempre busca bastante finalização, é ataque o tempo inteiro. Principalmente ataques nas pernas, então pode esperar dele muitas tentativas de finalização e show, porque ele se entrega de verdade nas lutas. E essa foi a análise das últimas lutas do Garrettano, e vai sair no canal aquelas duas movimentações que ele faz de passagem de guarda que eu achei bem interessante. Então se você não é inscrito no canal, se inscreva aí pra você não perder esse vídeo. Vai sair também a análise dos 4 atletas apontados por vocês como favoritos. Agora me conta aqui, você acha que o Garrettano leva essa categoria no ADCC? Deixa aqui embaixo a sua opinião, bora conversar sobre isso, porque é sempre bom conversar sobre jiu-jitsu. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e comentar para dar aquela moral pra Rafa, porque aqui tem vídeo de jiu-jitsu todos os dias. Todos os dias, então valeu galera, ficamos por aqui, tchau, obrigado, tudo de bom. Separei esses 2 videozinhos aqui pra você, é um seminário que teve aqui em Brasília do professor Anderson, que é o professor do Mika Galvão de Wrestling. Então se você não assistiu, assista porque eu recomendo.